Não é novidade nenhuma que Meg é desprezada pela maioria dos personagens de Uma Família da Pesada, e por causa disso, a garota sempre é maltratada por todos à sua volta. No entanto, em alguns casos, as brincadeiras e piadas com ela acabam passando completamente dos limites, e a coitada da Meg termina se dando terrivelmente mal. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que já aconteceram com a Meg. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, vamos falar sobre a vez que Peter e Lois deixaram seus filhos sozinhos em casa, e por isso Chris e Meg resolveram dar uma grande festa. No entanto, o único que aparece acaba sendo o diretor Shepard, mas a Meg não tava nem aí pra isso, porque ela só queria se divertir, e por isso ela sobe em cima da mesa com uma garrafa de uísque e começa a dançar. Mas isso acaba sendo uma péssima ideia, porque a mesa simplesmente vira e ela sofre um terrível acidente. E como se isso não bastasse, alguém ainda filmou toda aquela cena, criou um meme e postou na internet. Dá só uma olhada aí. Agora vamos falar sobre a vez que a Meg conheceu um cara na internet chamado Toby e resolveu sair com ele em um encontro. Inicialmente tudo parecia normal, eles foram jantar e descobriram que tinham muitas coisas em comum. Porém, depois de um brinde, a Meg simplesmente apagou, e ninguém no restaurante, que estava lotado, parece ter achado isso estranho, porque quando acorda, Meg percebe que estava em uma banheira cheia de gelo e o Toby tinha acabado de roubar um de seus rins. No início, Meg fica furiosa por ter sido enganada, mas como a garota é muito carente, ela acaba deixando o Toby ficar com seu rim em troca dele passar o resto do dia em um encontro com ela. Toby, o que aconteceu? Eu só tirei um rim de você. Agora vamos falar de uma cena que foi cortada de Uma Família da Pesada justamente porque a Meg se deu muito mal nela. A cena em questão aconteceu no episódio onde o Stewie conseguiu renascer em uma família britânica, mas logo ele acabou sentindo saudades dos Griffins e deu um jeitinho de voltar para sua realidade original. Porém, um dos membros dessa família britânica, que estava ressentido com Stewie, deu um jeito de segui-lo e tentou matá-lo. Mas por sorte, o tiro passa de raspão. Na versão normal, o episódio termina aí com ninguém da família ligando pro que tinha acontecido. Mas acontece que originalmente existia uma cena depois dessa, que por algum motivo acabou sendo completamente cortada do episódio. Nessa cena cortada, vemos que o tiro passou de raspão no Stewie, mas acertou em cheio na Meg. Com isso, todos da família se apavoram e vão correndo socorrer o Stewie, porque ninguém queria que ele ficasse com uma cicatriz. E por isso eles pegam um garoto e saem correndo para o hospital, deixando a Meg ali para trás, completamente ignorada e morta. Meg também acabou se dando muito mal quando foi junto com seus pais fazer compras no mercado, porque chegando lá, Lois acabou vendo uma grande promoção na compra de 4 pianos, e caso você tenha se esquecido, ela é professora de piano, e por isso não queria deixar essa promoção passar. Meg então acaba tendo que ajudar a sua mãe a pegar todos esses pianos na estante, afinal de contas, eles eram muito pesados. Porém, Lois acaba vendo um antigo colega de faculdade e simplesmente larga o piano para poder cumprimentá-lo, o que acabou não sendo muito bom para Meg, que terminou sendo completamente esmagada pelo instrumento. E para piorar a situação, ao invés das pessoas que estavam por perto irem socorrê-la, todos ficaram parados olhando o maluco colocar uma melancia em cima dela e esmagar com uma marreta. Coitada da Meg, ela só se ferra nessa série. Me ajudem. Também tivemos aquela vez que o Peter resolveu fazer algo grandioso para entrar na história e garantir que seu nome fosse lembrado mesmo depois de sua morte. Para isso, ele decidiu que queria quebrar algum recorde mundial. Mas vocês conhecem o Peter, ele obviamente não escolheria algo normal. E assim, ele simplesmente decidiu que se tornaria o homem que mais comeu moedas no mundo. E por isso, Peter passou um dia inteiro comendo moedas.
Mas, inesperadamente, ele acabou ficando cego. E quando foi levado às pressas ao médico, ele descobriu que depois de ter ingerido muitas moedas de metal, sofreu envenenamento por níquel e perdeu completamente a visão. Então, depois de voltar para casa e explicar toda a situação para seus filhos, Lois diz que todos teriam que ajudar a cuidar de Peter agora que ele tinha perdido a visão. Mas, revoltada, Meg diz que ninguém tinha cuidado dela quando ela perdeu seus braços, suas pernas e ficou cega, surda e muda. E com isso, vemos um flashback da Meg toda fodida no sofá, e o Peter, que deveria estar cuidando dela, estava muito bravo porque a garota não ria de suas piadas. Acho que o Peter se esqueceu que a Meg estava surda, e muda, e cega, e sem braço, também não tinha pernas. Coitada da Meg. Quer saber, se você não vai rir, então não vou te fazer companhia. Uma outra vez que a Meg se deu mal foi quando ela resolveu usar lentes de contato. Mas acontece que era complicado demais para ela colocar sozinha, e por isso ela acaba pedindo ajuda ao Chris. No entanto, quando o garoto vai colocar a lente nela, o olho da Meg simplesmente vira para dentro. E por causa disso, o Chris não sabia onde deveria colocar a lente. Afinal de contas, as pupilas haviam sumido. Meg então comenta que isso tinha sido um movimento involuntário e por isso pede pro Chris colocar a lente em seu outro olho. Mas aí novamente as pupilas da Meg entram pra dentro e os dois olhos dela ficam completamente brancos e obviamente ela não conseguia enxergar por causa disso. Apavorada por ter ficado cega, Meg acaba entrando em pânico, mas ao invés de ajudá-la, Chris estava morrendo de medo, porque ele achava os olhos dela sem pupila extremamente assustadores, e por isso ele também entra em pânico e faz isso daí. Eu sinto muito. E pra terminar, vamos falar da vez que 3 ladrões invadiram a casa dos Griffins. E muito assustado, o Peter simplesmente espanca a Meg sem motivo nenhum. Depois disso, Peter leva toda a família pro sótão da casa e revela que tinha construído um quarto do pânico lá depois que viu o filme Efeito Borboleta. Peter diz que achou esse filme tão ruim, mas tão ruim, que construiu aquele lugar só para poder ficar longe desse filme. O quarto era cheio de câmeras de segurança que monitoravam a casa inteira. Porém, o Peter tinha se esquecido de colocar comida e um telefone para pedir ajuda. E por isso, eles resolvem obrigar a Meg a passar pela ventilação para sair da casa e pedir ajuda. E para ela não ficar presa na tubulação, Peter tem a brilhante ideia de mandar todos cuspirem na coitada, para ela ficar lubrificada. E depois disso, ele simplesmente enfia a garota na ventilação para ela enfrentar os ladrões. Eu odeio vocês! Eu também te odeio, sua faca. Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde o Stewie resolveu fazer uma plástica. O resultado foi uma verdadeira catástrofe. Corre lá para você ver o que aconteceu.